dessa casa de cultura, né, que vem fazendo história na cidade de João Pessoa, como um centro aglutinador de ideias, e, em certo sentido, também de afetos. Cumprimentar todos que estão aqui presentes, principalmente aqueles que se deslocaram de suas respectivas regiões de origem e vieram justamente prestigiar o lançamento que ora ocorre do livro de Aroaldo Sorrentino Maia, né, intitulado O Flutuador. Também digo a vocês que me sinto honrado em dividir com ele, em especial esse momento singular, importante, de sua trajetória de escritor. Trata-se do terceiro livro. Vocês estão vendo aqui o primeiro, Grafites, A Rosa do Batente e O Flutuador. São 3 livros que seguem, a meu ver, uma unidade, né? Uma certa unidade de intenção, de preocupação, e também uma unidade temática, na medida em que o exercício expressivo de Aroaldo vem se constituindo uma tentativa de evocação, digamos assim, ou de registro das experiências que ele viveu ao longo do tempo, em meio a diversas situações, as mais diversificadas possíveis, desde o ambiente familiar, da sua infância, o ambiente laboral, no trabalho, o contato com a cidade de João Pessoa, a cidade de Cabedelo, a cidade de Sapé, a cidade de Alagoa Nova, e também por outras paisagens, né, pelas quais ele transitou ao longo da vida, inclusive com passagens extremamente interessantes por outros continentes, né, pela Europa, sobretudo. Então, o Flutuador se situa nessa tradição, que eu diria, da evocação, da memória, do registro verbal, né, de situações vividas, de leituras feitas, de contatos com pessoas, com fatos e com paisagens. Me chama a atenção, particularmente nesse terceiro livro, uma concentração maior que ele traz em torno exatamente dessa categoria fundamental do conhecimento humano, que é a memória. É um livro de memórias, são textos, portanto, memoráveis, que procuram cartografar, vamos usar essa palavra, as impressões, as reações, né, as perspectivas do autor diante das solicitações, das ofertas que a vida oferece, né, que a vida nos proporciona, em todas as suas dimensões. E uma das dimensões que se sobressai, a meu ver, na figura do Aroaldo Sorrentino, neste livro e também nos outros, é a figura do leitor. A figura do leitor. Aroaldo é, sobretudo, uma pessoa extremamente preocupada com a existência do livro, né? Não só na sua dimensão intrínseca, né? Como um repositório de informações, como um acervo de sabedoria, né? Como um território de conhecimentos, mas também o livro enquanto instrumento pedagógico, instrumento didático, instrumento de formação, né? Eu diria, ele procura andar pelo livro por dentro e por fora, como leitor e como aquele que faz o livro circular, que faz o livro viajar, né? Que faz o livro, digamos, aproveitando o título do seu próprio livro, que faz o livro flutuar na sensibilidade do outro, né? Na memória do outro, no conhecimento do outro. A memória
é não só um patrimônio individual, e a memória que a gente vê registrada nesse livro, O Flutuador, como nos outros, insisto, não é só a memória subjetiva, não é só a memória particular do escritor, do autor. Uma vez que muito daquilo que ele evoca, como determinados espaços da cidade, determinadas pessoas, determinados livros que leu, determinadas viagens que fez, né? Num certo sentido, isso passa a constituir, porque se fez registro material, registro livresco. Portanto, objeto de acervos em bibliotecas, aqui tem bibliotecárias e bibliotecários, passa a fazer parte da memória coletiva, né? Na medida em que todos os outros, e os leitores, sobretudo, podem ter acesso a essa experiência particular, que é a experiência dele, diante do mundo, diante das leituras, mas que essa experiência, de certa forma, serve também como uma ressonância, né? Como um diálogo para as experiências alheias. Então, a memória tem um plano individual, tem o plano coletivo. Então, nessas duas dimensões, me parece que esse livro, os livros que ele escreve, assim como tantos outros que, num determinado momento de sua vida, procuram coletar aquilo que escreveu nos jornais, eu particularmente sempre achei isso muito importante, porque o jornal é um instrumento de comunicação que se evola rapidamente no tempo, né? Você lê o jornal hoje, já à tarde ele já está lá esquecido, vira papel que vai servir para outras coisas, sobre as quais não devemos nem comentar aqui. E aquilo se perde. E se perde exatamente porque nós não temos, eu digo nós, o nosso país, dentro das preocupações das políticas públicas, com raríssimas exceções, o devido cuidado, o devido zelo com a memória nacional, com a memória, né? A memória artística, a memória folclórica, a memória política, né? A memória econômica, enfim, a memória em todas as suas dimensões. Nós não temos essa preocupação. Eu aproveitaria esse momento para referir um livro, né? E até para me lembrar dos meus tempos de sala de aula como professor. Tive sempre essa mania de, ao falar, sempre referir obras que, de certa forma, sedimentam aquilo que estou dizendo. Eu queria referir um livro que eu acho fantástico, é um livro esgotado, infelizmente, e até por isso eu quero fazer essa referência, porque esse livro deveria ser reeditado. É um livro de um crítico maranhense chamado Franklin de Oliveira, e cujo título é exatamente A Morte da Memória Nacional. A Morte da Memória Nacional. Nesse livro ele faz uma radiografia, digamos, severa, né, desse processo, eu diria quase que sistemático, de dilapidação, né, de destruição da nossa memória. Isso em todos os níveis, né? Então, de certa forma, eu vejo esses trabalhos digamos, de coletânea, de artigos, né, de crônicas, de meros testemunhos, que os jornalistas, aqueles que colaboram com os jornais diuturnamente, foi o caso de Aroaldo, que desde os anos 80, a década de 80 e 90, colaborou no jornal O Combate, né, do Jorge Machado, colaborou com o jornal A União. Né. É necessário que aqui e acolá a gente reúna isso, né, em livro, porque o livro tem uma perenidade, né, o livro dura, o livro não se acaba, não é como o jornal. E aquilo fica não só para o interesse particular do autor, ou o interesse particular daqueles que o cercam mais proximamente, a família, os amigos, mas aquilo passa a ser um objeto de interesse coletivo, de interesse social. Portanto, o valor sociológico, o valor documental, o valor antropológico, histórico, de livros dessa natureza, me parece que são valores indiscutíveis, né? Aqui e acolá, por exemplo, o leitor de hoje vai ler certos testemunhos que ele dá, por exemplo, da região de Cabedelo, quando ele começou a exercer ainda no setor privado, né, funções digamos, de gestor. Né? Quer dizer, essas experiências que ele narra, em uma determinada época, né,
diferente inclusive da época que vivemos hoje, isso serve também como ensinamento, né? Como perspectiva para que as novas gerações alcancem e possam ver como, de certa forma, a sociedade se organizava, como funcionava em determinados ambientes de trabalho, completamente diferente de hoje, que nós sabemos que esse funcionamento hoje mudou radicalmente por conta da informática, né? Por conta da internet, por conta das novas tecnologias. Então, esse trânsito, né? Essa travessia, digamos assim, essa viagem que ele faz no tempo, através dessa categoria da consciência, que é a memória, aliada também à percepção, que é outra categoria, né? Aliada à linguagem, evidentemente, aliada ao pensamento, em certo sentido também à imaginação, faz com que essas experiências vivenciadas se tornem produto concreto, produtos expressivos concretos, que vai nos servir em determinadas ocasiões, como documento, como acervo, para ampliar o nosso olhar, a nossa leitura acerca da realidade. Não quero me alongar, mas não devo esquecer aqui um elemento, assim, um detalhe muito interessante nesse livro, e eu falo não só do ponto de vista intrínseco, quer dizer, do conteúdo do livro, mas também da forma, né? Eu queria chamar a atenção para a editoria, né? Está aqui o nosso editor Magno, né? Que vem cada vez mais caprichando na realização material dos livros. O livro é muito bem feito, do ponto de vista material. E tem uma capa extraordinária, com o design aqui do nosso Gui José, que é um excelente capista, né? Figura que tem projeção, inclusive, nacional na elaboração de capas. Para vocês terem ideia, o livro A Arte de Ler, né? Ou Como Ler, né? Do Mortimer Adler, né? É um livro famoso, não sei se Gui lembra a editora, é uma editora grande, nacional, não sei se foi a Civilização Brasileira, se foi a editora Globo, uma dessas grandes editoras. A capa está lá registrada, né? Na pena do nosso Gui José, que de certa forma nos orgulha muito. Então tem esse aspecto aqui, material do livro, para o qual eu chamo a atenção. Porque aqueles que gostam do livro não só gostam do que tem dentro do livro, gostam do livro como um objeto estético. O livro também em si, materialmente, né, Zé? É um objeto estético, né? Que dá prazer a gente pegar, observar, cheirar, sei lá. É uma tecnologia muito perfeita no livro. Exato. Mas há um aspecto aí que eu chamaria a atenção, é um detalhe, e com isso eu gostaria de encerrar essas breves palavras, é o título do livro. Inclusive o próprio Harold, numa nota introdutória, faz um passeio semântico, né, pelo título, dizendo as várias possibilidades significativas que o título pode encerrar, pode conter. Porque o flutuador, né, do verbo flutuar, é um substantivo do verbo flutuar, pode nos encaminhar para várias possibilidades de sentido. É um título muito aberto, muito redondo, muito esférico, né? Claro que ele depois de observar o significado do título da palavra em diversas situações, ele vai fechar com a intenção dele, né? O que não quer dizer que seja a intenção verdadeira, a intenção legítima. Eu diria que qualquer intenção, desde que, de certa forma, os textos que o livro contém possam ratificar com coesão e coerência, né? Ela é válida, né? Os leitores também têm as suas intenções ao ler, né? E eu gostaria de falar um pouco da minha intenção ao ler esse texto, O Flutuador. Eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que o flutuador não é só o escritor que flutua, digamos assim, no barco da sua memória, né? Para fazer esse mergulho profundo no passado seu e no passado da sociedade na qual ele viveu e vive. Eu diria que não é só isso, embora seja isso, né? Mas eu vejo o flutuador como a imagem do leitor, mais do que como a do escritor. O flutuador, para mim, é aquele que está lendo, é aquele que flutua, que voa, digamos assim, nas páginas daquilo que lê. Me lembra um livrozinho de Ziraldo, muito interessante, chamado A Bela Borboleta. É um livro que a
a borboleta está fechada, com as asas fechadas, porque o livro está fechado, né? Mas à medida que você vai abrindo as páginas, a asa da borboleta vai flutuando, né? Então, na verdade, o que é flutuar? Flutuar é ler. Ler é flutuar. É exercitarmos uma flutuação no mundo das descobertas, seja pela imaginação, seja pelo conhecimento, seja pelo prazer. Então, flutuar me parece que corresponde muito na minha leitura, né? Eu queria passar isso para vocês. Mais do que o voo que o autor empreende ao escrever, ao registrar as suas emoções, suas reações, mas, sobretudo, a possibilidade que ele nos deixa como leitor de nos convidar, de nos fazer esse desafio. Vamos flutuar nessas páginas, porque a leitura é uma forma de flutuar no livro e na vida. Era isso que eu gostaria de dizer em rápidas palavras ao meu amigo que hoje está de parabéns, Aroaldo Maia Samuel. E a vocês, muito obrigado. Isso! Eu vou um pouco além da definição de Aroaldo, de Gilberto, segundo o qual flutuar é ler. Flutuar também é música. Cantar é abrir as portas para o universo da música. Canta Mi maior. Que bela coisa n'ayunar do sole, l'aria serena dopo me tempestà, per l'aria fresca pareggiar na festa. Que bela coisa n'ayunarta o sole, mana tu sole, que o belo é te, o sole mio, ai de fronte a te, o sole mio, ai de fronte a te, ai de fronte a te. Solo se scene, ma venne quasi una malinconia. Dopo a finestra lui restaria. Quando fa notte solo se e sene, manna tu sole, che o bello è te, o sole mio, stai di fronte a te. O sole mio, lasciati a te, lasciati a te. Em 1963, está gordinho, Elvis Presley, continua. Elvis Presley regravou essa música feita por Pop em 1896, em Napolitano, que foi o idioma que eu a cantei. Em 63, Elvis regravou pensadamente.
It's now or never, my love divine. It's me, my darling, me, my good night. Tomorrow will be great. It's now or never, my love is made. It's now or never, my love is Nosso país ainda precisa acordar a leitura, leituras de clássicos, leituras de obras importantes. Muitas leituras maravilhosas são lançadas diariamente em nosso país. O que precisamos é que as pessoas leiam mais, ousem mais, e como o nobre colega falou, eles flutuem, eles eles têm que ir mais além, tem que se aprofundar nessa leitura, essa leitura que vai crescer, essa leitura que vai fazer com que o nosso país acorde e desperte e seja a maior potência no mundo. Eu acho que falta isso, falta essa crença, esse esforço e essa dedicação. Nós temos autores aqui da Paraíba que o mundo inteiro reconhece. Vou citar Augusto dos Anjos, cito José Luiz do Rego, cito José Américo de Almeida, cito Ariano Suassuna e muitos outros. Então, o Brasil, a Paraíba, precisa ler mais, precisa tomar conhecimento que tem muita gente brilhante nascendo a cada dia na leitura. Então, Haroaldo, parabéns por esse voo, que o flutuador alcance voos espetaculares, não só aqui na Paraíba, mas no mundo inteiro. Uma salva de palmas para ele. O Instituto Histórico de Geografia Lagoa Nova e essa equipe aguerrida, poetisas, capitaneadas por Ritinha. Saudar a esta livraria, recanto de cultura, que persiste e insiste em manter na capital. Como é importante. Cumprimentar todas as autoridades, representantes, amigos de Maia. Como é importante essa reunião. Cumprimentar o professor Edelberto, lindo da sua narrativa, que nos trouxe a passear, a flutuar as nossas raízes londrinenses. Como é importante. Como é importante ter amigos. Como diz o verso de Nelson Cavaquinho, na voz de Nelson, como é bom ser amigo, como é bom ter amigos. Só assim a gente acredita em Deus. Maia, como é importante, para esse momento, trazer o meu testemunho. Como você é agregador de pessoas articuladas. Você chegou em Alagoa Nova, através da Irmandade da Maçonaria. Articulando, você entrou no âmago de todos os alagoanovenses, semeando cultura, criando pontos de cultura. E aqui está o dever maior, caros amigos que aqui estão presentes. Você é a representação da Biblioteca Municipal Annalise Caldas. Essa paraibana ilustre que tão cedo pereceu. Então, com esses pontos de cultura, você semeou, como disse a professora, como você flutuou os pontos de Alagoa Nova, incentivando a leitura. Que registro nós devemos fazer? Estimulando, impulsionando a cultura, como foi importante. Aí participou da Semana do Letramento, que é um programa municipal da educação, visitando cárceres, visitando hospitais, levando um livro para estimular aquilo que é mais bonito, a memória.
E eu devo registrar, eu me emociono porque a memória, vereador, é importante, e é só através do livro, como disse o professor Idoé, está registrado. Como é importante, porque eu sinto, não tenho a capacidade retórica de enredar no livro o que o nosso Gonzaga Rodrigues, me permitam, traz nas suas obras literárias. Um sítio que anda comigo, como é importante. Você, meu amigo Maia, nessa simplicidade, traz as memórias do cotidiano, aquilo que você testemunhou e viveu. E eu digo mais, como é importante seus registros, como é importante o seu foco em semear cultura, livros, como é importante num mundo tão avesso, um mundo que traz consigo só a informática, onde o contato dos seres humanos, da juventude, me perdoe, é só abreviando as palavras, abreviando, se perdendo o português correto e bem registrado. A você, Haroaldo, trago esse testemunho, porque você chegou e longamente está nesse sacrifício de ir à Terra dos Butrins, a Lagoa Nova, a Verdejante Esmeralda dos Butrins. Você chegou tanto e a Câmara doce tanto que teve o respeito das autoridades. Você hoje é cidadão honorário da Lagoa Nova, fruto da sua capacidade de levar livros e mais livros, pontos culturais, pontos de apoio nos bairros, nos distritos de Alagoa Nova. Que registro importante eu trago aqui a seus conterrâneos, a seus amigos da Irmandade e a seus colaboradores. Com isso, participou de muitas treias cultural, de muito sarau cultural. Que coisa linda! Você receba, em nome do seu amigo, em nome dos seus amigos, o mais singelo e mais acatado parabéns por ter coragem de botar a sua memória para que nós tomemos conhecimentos. Muito obrigado, Maia. Seja bem feliz e como é bom ter amigo, como é bom ser amigo. É um prazer estar aqui nessa manhã representando a minha cidade, que é a Lagoa Nova, e que eu tive também o prazer de conhecer o senhor Maia, que tanto colaborou com a Biblioteca Municipal na Alice Caldas. Hoje eu me reconheço enquanto poetisa e professora de português, Isabel Caroline, e eu gostaria de compartilhar um pouco também do trabalho que nós produzimos e do quanto esses jovens eles têm sido capazes de compartilhar e de serem formadores e leitores. E eu sempre, enquanto mulher, gosto muito e me identifico com uma poesia chamada Marias de Mim, de Isabela Penove. E quando eu fiz a performance desse texto em Alagoa Nova, seu Haroaldo estava lá, assim como sua companheira, e ele disse: "Você vai recitar Marias de Mim?" Eu disse: "Com certeza." Então, né, ficou tão lisonjeada de ter um artista com uma voz tão bela e me sinto inspirada em começar esse momento. É mentira, meu bom de ouvir. Muito prazer. Eu sou Maria. Maria do Carmo, Maria da Conceição, de Perus dos Guaianazes, Maria da Lagoa Nova, Maria da Cunha. Muito prazer. Eu sou Maria da Graça. Sou ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminhando no ar. Maria da Graça faz graça de graça e a sua desgraça o jornal não conta. Maria da Graça, senta. Maria da Graça, quieta. Maria da Graça, senta, 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 rebola bundinha, faz graça, Maria da Graça. Muito prazer. Eu sou Maria das Dores. A culpa é de Eva, que quis conhecer, que quis entender. Esse foi o seu pecado, marcado e rasgado na carne e no sangue. Parirás com dor. Isso é lindo que consegue fazer? Eu gero no ventre uma vida e eu sinto amanhecer nascer dentro da minha barriga. Gerar gente de vinda de costelas é para os fracos. E na hora do parto eu grito, eu mordo, eu contorço todos os pecados e sangro. E percebo que a dor não me machuca mais. E canto e danço no auge do esforço para parir uma criança. Eva e eu estamos rindo.
estamos rindo da dor. Ou vocês acham mesmo que nós não suportaríamos a dor? Vencemos, Zé. Obrigada. Muito prazer. Eu sou Maria Aparecida. Aparecida não, desaparecida. Lutei contra as ditaduras, clamei por um mundo novo e eu implorei misericórdia dos torturadores mais cruéis. Eu fui humilhada, massacrada e expulsa dos livros de história. Mas eu sou a história. Muito prazer. Eu sou Maria do Socorro. Eu sou Maria que pede socorro. Na cozinha, na casa do cachorro, apanhando em cima do morro. Eu sou Maria cicatriz e olho roxo. Ah, é que eu caí da escada. E você finge não ver, aumenta o volume da TV enquanto eu grito sem poder. Mas eu grito. Muito prazer. Eu sou Maria. Ave Maria. Que faz ninho e revoada, que migra e retorna. Ave Maria eu sou. Maria Maria, Maria Alegria, Maria Festeira, Maria de Luta. Eu sou Maria branca, preta, azul, amarela. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou prima, eu sou sobrinha. Mas eu não sou apenas Maria. Eu sou Maria tudo isso. Maria de Marias por Marias. Imensamente agradecido por essa comitiva que veio a Lagoa. Com um grande presente. Ontem, quando a Isabel ligou, olha, a gente pediu que eu ligasse, saber se a gente pode. Vamos saber se pode. São 10. Como tiver alguém. Não acontece, não é isso? O problema é que tem que fugir isso, filha. Temos uma cordelista que não veio para trabalhar. E é um celeiro de talento, que é a biblioteca Analice Calda de Alagoa Nova. Você chega lá, tardinha, não tem onde sentar. Não posso atender agora. Garotos, mostrando poesia, escrevendo, desenhando. Quando eu entrei lá a primeira vez, conheci a Rita Ramos, pedi licença para olhar o acervo aí pelas prateleiras e de soslaio eu observava a Rita lá na mesa e chegava uma criança. Isso aqui. Entrega livro, pegar livro e tal. Eu já vinha com aquele ímpeto de doar uma parte de meus livros. E eu digo, aqui é o terreno fértil. O terreno fértil. E dias depois cheguei lá com uma doação de 500 volumes. Estremeceu a cidade. Mas depois confesso, você que vinha um rapaz aqui com 10, 12 livros, chegaram 500. Não parou, depois 130, 180, aí foram para a biblioteca dos convergentes. E isso me dá muito prazer. Doar livros, incentivar a leitura. Estamos fazendo isso em Cabedelo agora. Tivemos lá agora a Semana do Livro. Setembro, tem uma parte que eu vou participar com a professora dele. E doando livros na Associação da Rua do Leite, na Academia, nos colégios, na biblioteca. A biblioteca legislativa dentro da Câmara Municipal. Eu tenho dito lá, e, inclusive na rádio, que às vezes eu participo de um programa na rádio,
manhã cedo comigo, tocando a saudade, assim. E o que tem ali dentro daquela biblioteca não é de prefeito, não é de governador, não é de povo. Povo. E eu sinto que pessoas não entram ali por conta de política. Não, que é do partido, que é do outro, sei o quê. Levou o professor para ir lá uma vez, pouca gente sabe disso. Para dar um aulão para o Enem. Voluntariamente ele se dispôs. Foi 2 vezes. Dava aulão em 4 horas. A primeira turma tinha 15 e 20. Lá no centro de artesanato. A segunda turma, fizemos mais perto, né? Podiam alegar a distância e tal, fizemos no Violeta Costa. Foram 5 alunos. 5. E um deles confessou, professor, o meu professor de matemática da escola falou com todo mundo para não vir assistir essa aula. Outra menina, ao contrário, chorou. Naquele período, ela aprendeu algarismo com tanta facilidade, você não chorou. Eu disse no programa da rádio que esse professor contribuiu para o emburrecimento da turma e dele próprio. Porque se ela não aprendeu algarismo com ele lá na sala, ela não sabe ensinar. Podia ele ter vindo assistir aquela aula do professor. Então, por quê? Luciano, político. Aquilo ali foi iniciativa minha com essa palavra. E falei com o pai, ele topou na hora para fazer o trabalho voluntário. E nós fomos lá por 2 vezes, às vésperas da prova do Enem. Então tinha plano de levar professor de física, né, de TI, daqui, doutor em TI. Para preparar esse pessoal. Mas não há estímulo, entende? Você não vê a receptividade. Eu conheço um professor lá, não vou dizer o nome, que nunca entrou naquela biblioteca por conta de tudo. É professor. Não pode, né? Ah, mas a cidade é pequena, vocês sabem. É a cidade. Mas também pequena, é a mentalidade de muita gente. Não é só a cidade. Não é? De forma que eu quero agradecer demais a presença de vocês. Vocês não imaginam quanta alegria que me deu. Aquela ligação de vocês viram o Bezerra aqui com o seu repertório tenor aqui, né, que abrilhantou o desempenho da minha prima, Conceição, o nosso editor, o Magno. Graças a Deus, a gente tem, bom, por amor, por amizade, montamos um trio. Né? Não é só o autor, tem um tapista, documentarista. Tem um revisor bom, um revisor muito bom, não se encontra aqui. Tem um editor excelente, está me olhando. Editor ideia do Magno. Isso é uma pérola. Tem o dito, olha, se tiver alguma coisa que não é boa, é o miúdo, que eu peço. Eu estava vendo isso, né? Pois bem, gente, muito obrigado a todos, um grande abraço, saúde e paz. Né? E não tem como retribuir, né? Tamanha gentileza. O pessoal vinha de Alagoa Nova para cá na chuva. Né? Tanta gente.
Muito obrigado a todos. Meu amigo Alberto, muito obrigado pelo apoio, pelo incentivo. A papai que me incentivou a lançar o grafite. Esse material eu tinha na época do jornal. Eu não publico, não. Nunca pensei, não publico, tal. Aí saiu uma, eu faço a capa. Eu revido. E a gente cria gosto e vai em frente, né? Contando com esse reduto, essa resistência à leitura, à cultura, que é a livraria do Lula. E expandindo agora, né? Para poder que chove. É muito bom. Haroldo, pois lembre-se, a editora vai doar uma caixa de livros para sua obra lá ainda. Muito obrigado. Ficamos muito gratos. Agradeço em meu nome e no nome de todos aqueles que irão receber esse livro. Eu desde já. Fico muito agradecido. Muitos me doaram o livro. O professor Roberto me doou, o José Nunes, né? E outros. O Gonzaga, um apartamento com o Paulinho lá na estrada de Cabelo, ele pegou os cachorros. Está tudo espalhado, doado lá na área da Câmara, na biblioteca da Câmara, na biblioteca municipal. E a terceira, tem muitos leitores lá, eu entrego diretamente. Na academia, na pandemia, melhor dizendo, todo mês um portador ia levar livro para lá. Todo mundo passa aqui em casa, pega as caixas e entrega lá. Luciano já quem é que já recebeu das mãos dele. Vários. Sapé também. Sapé também, a biblioteca de Sapé também. Bem lembrado. A biblioteca Augusto dos Anjos. O memorial também. Tá certo? Muito obrigado a todos.